Se você está há meses ou até há anos esperando descobrir qual é o seu nicho para começar, hoje eu quero te propor uma mudança de perspectiva, porque o que você precisa não é de um nicho, o que você precisa é de algo muito mais simples, muito mais acessível e muito mais humano. E nos próximos minutos a gente vai conversar sobre isso. Eu sou Carla Nascimento, psicóloga, e este espaço é dedicado a te mostrar que existe um caminho claro, possível e real para construir sua primeira renda no digital, mesmo que você esteja começando absoluto zero. Vem comigo! A ideia do nicho virou quase que uma obsessão no mundo digital. Você entra em qualquer grupo sobre empreendedorismo digital, marketing, criação de conteúdo e as primeiras perguntas são sempre as mesmas. Qual é o seu nicho? Você precisa escolher o nicho antes de começar. Sem nicho, você não vai conseguir se posicionar. Nicho é tudo no marketing digital. Eu recebo mensagens todos os dias de pessoas que dizem: eu quero começar no digital, mas não sei qual é o meu nicho. E aí eu pergunto: o que te impede de começar? E a resposta é sempre a mesma: não posso começar sem ter um nicho. Sabe qual é o grande problema dessa história toda de nicho? É que transformaram algo que deveria ser orgânico e natural numa questão matemática, como se existisse uma fórmula perfeita que, uma vez descoberta, garantisse sucesso. Mas a vida não funciona assim. E especialmente a nossa vida, que já tem algumas décadas de experiência. Não cabe uma formulinha pronta. Nós vamos parar um minutinho e pensar: de onde veio essa regra? Quem disse que você precisa ter tudo definido antes mesmo de começar? Imagina se a vida funcionasse assim em outras áreas. Imagina se antes de casar você precisasse definir exatamente como seria sua família nos próximos 30 anos. Imagina se antes de ter filhos você precisasse ter um plano detalhado de como seria a personalidade de cada criança. Parece absurdo, não é? Mas é exatamente isso que a gente faz quando exige de nós mesmas ter um nicho definido antes de começar a compartilhar qualquer coisa digital. E sabe por que isso trava tanto? Porque mexe com três medos fundamentais que todas nós temos. Primeiro medo, o medo de escolher errado. A gente fica pensando: e se eu escolher esse nicho e depois descobrir que não era isso que eu queria? Como se fosse uma decisão irreversível, como se tivesse que assinar um contrato assim por 20 anos. O segundo medo, o medo de não ser suficiente. Será que eu sei o suficiente sobre esse assunto para falar dele? Será que eu tenho autoridade para ensinar isso? Como se existisse um diploma de autorização para falar na internet. Terceiro medo, o medo de julgamento. O que as pessoas vão pensar se eu mudar de assunto? E se eu começar a falar de uma coisa e depois quiser falar de outra? Como se mudar fosse crime e evoluir fosse proibido. Esses medos são reais, eles são válidos e é normal sentir tudo isso. Mas os medos não podem ser maiores que o seu desejo de compartilhar, de contribuir, de se expressar. E quando a gente fala de maturidade, esses medos ficam ainda mais complexos, porque você já viveu o suficiente para saber que as coisas mudam. Você já passou por várias fases da vida. Você já foi muitas versões de si mesma. E agora, quando alguém pergunta qual é o seu nicho, você fica pensando: nossa, qual versão de mim mesma eu deveria escolher? A versão que foi mãe dedicada por 20 anos? A versão que construiu uma carreira sólida? A versão que cuidou dos pais? A versão que superou desafios pessoais? A versão que descobriu novos talentos na maturidade? Com sorte, você vai perceber que não é uma questão de escolher uma versão, é uma questão de honrar todas elas, porque todas fazem parte de quem você é hoje. Mas como é que você faz isso dentro de um nicho? Como é que você coloca décadas de experiência, sabedoria e vivência numa caixinha bem definida? A verdade é que essa pressão por definir nicho antes de começar é uma invenção do marketing digital moderno e ela funciona muito bem para quem já está vendendo cursos de como encontrar seu nicho. Pensa comigo, se você precisa de um nicho para começar, você precisa comprar um curso para descobrir seu nicho.
Se você precisa de um posicionamento perfeito antes de começar, você precisa de um curso para criar esse posicionamento. Viu como a coisa vive um ciclo infinito de preparação, que nunca te leva à ação? Pois é, mas sabe o que é interessante? Muitas pessoas famosas no digital não começaram com um nicho definido. Elas começaram compartilhando o que sabiam, o que viviam, o que descobriam. Oprah, por exemplo, ela não começou dizendo: meu nicho é o empoderamento feminino. Não, ela começou conversando com as pessoas. O nicho dela foi se desenvolvendo, se desenhando ao longo de décadas. A Martha Stewart não acordou um dia e disse assim: vou ser a rainha do lifestyle. Ela começou organizando festas para os amigos. O sucesso veio porque ela fazia isso com amor e atenção aos detalhes. E todas essas pessoas têm alguma coisa em comum. O que elas têm em comum? Elas começaram compartilhando algo que era verdadeiro para elas, sem ter todas as respostas, sem ter um plano de 5 anos, sem ter um nicho definido. E é exatamente isso que falta na nossa conversa de hoje sobre marketing digital. A permissão para começar sem ter tudo definido. Então, se você está se sentindo travada porque não sabe qual é o seu nicho, respira fundo, você não está sozinha e o mais importante, você não está errada. O problema não é com você, o problema é que a expectativa irreal de que você precisa ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo é irreal. Posso te contar uma coisa? Quando eu comecei, eu também não sabia qual era o meu nicho. Na verdade, se alguém tivesse me perguntado há alguns anos qual é o seu nicho, eu provavelmente teria respondido algo completamente diferente do que faço hoje. E por quê? Porque nicho não é algo que você descobre sentado numa cadeira pensando. Nicho é algo que você constrói caminhando, testando, errando, acertando, conectando com as pessoas reais que têm dores reais. Hoje eu quero te mostrar por que essa obsessão por nicho pode estar te paralisando. E o mais importante, como você pode sair dessa paralisia com algo muito mais simples, muito mais verdadeiro e muito mais possível de começar hoje mesmo. E olha, eu não estou dizendo que nicho não existe ou que não é importante. Claro que é. O que eu estou dizendo é que ele não é o ponto de partida. Ele é uma consequência. Ele é um resultado. Ele é o que acontece quando você encontra o seu ritmo, quando você descobre o que realmente quer compartilhar e como quer compartilhar. Agora, eu vou te contar algo que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre essa história toda de nicho. Nicho não é o ponto de partida, nicho é o destino. Deixa eu repetir isso porque é importante. Nicho é o destino, não o ponto de partida. É como uma viagem. Quando você decide viajar, você não precisa saber exatamente todos os lugares que vai visitar, todos os restaurantes onde vai comer, todas as experiências que vai viver, e nem precisa saber onde quer ir primeiro. E durante a viagem, você vai descobrindo, ajustando, criando memórias que nem imaginava que seriam possíveis. Nicho funciona da mesma forma. Ele é o resultado de uma jornada. É aquilo que vai se desenhando enquanto você caminha, enquanto você compartilha, enquanto você testa, enquanto você observa o que te conecta com as outras pessoas. E, mais importante, que conecta com você. E há uma grande diferença entre tentar definir um nicho antes de começar e deixar que ele emerja naturalmente. Quando você tenta definir antes, você está trabalhando com suposições, com teorias, com o que você acha que deveria funcionar. Quando você deixa emergir naturalmente, você está trabalhando com dados reais, com conexões verdadeiras, com necessidades que você descobriu na prática. E quando a gente fala de maturidade, isso fica ainda mais evidente e poderoso, porque a maturidade traz algo que a juventude não tem: profundidade. Você não precisa fingir que sabe, você realmente sabe porque você viveu. Você já tem a sua experiência. A maturidade traz também flexibilidade. Você já viveu o suficiente para saber que as coisas mudam, que pessoas mudam, que interesses evoluem.
Então, você não precisa se amarrar a uma definição rígida. É claro que com o tempo você vai encontrar o seu caminho específico. É natural que você desenvolva preferências, que certas coisas fluam melhor que outras, que algumas conexões sejam mais fortes. Mas tentar definir tudo isso antes mesmo de começar é como querer conhecer o sabor de um prato antes de cozinhá-lo. É como querer saber como será a conversa antes de encontrar a pessoa. Não tem jeito, não é mesmo? Não funciona assim. A vida não funciona assim. E o digital também não. Aí você pode estar pensando, mas eu preciso de foco. Sim, foco é importante, mas foco não é a mesma coisa que rigidez. Foco é saber para onde você está olhando agora, não necessariamente onde você vai estar daqui a 2 anos. Você pode estar dizendo para você mesma, mas como vou criar conteúdo se não sei sobre o que falar? E aí eu te pergunto, você realmente não sabe sobre o que falar? Ou você está esperando permissão para falar sobre o que já sabe? A maturidade não é uma limitação para encontrar seu nicho. A maturidade é uma vantagem, porque você já tem histórias reais para contar, não teorias para repetir. Já tem sabedoria prática para compartilhar, não informações decoradas. Já tem autenticidade natural para transmitir, não a persona construída. Você já tem maturidade emocional para lidar com críticas e celebrar conquistas. Você não precisa escolher uma versão de si. Você pode integrar todas as versões que você já foi um dia no que está se tornando agora. Então, ao invés de ficar esperando descobrir qual é o seu nicho, que tal começar a construí-lo? Que tal começar a experimentar, a compartilhar, a conectar? E você deve estar se perguntando agora: e por onde eu começo? Agora que a gente já entendeu que o nicho pode estar te travando, eu quero apresentar uma alternativa que vai mudar sua relação com o digital. Vou te contar a minha história, porque talvez ela te faça refletir e, quem sabe, se inspirar. Quando eu comecei no digital, comecei compartilhando conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, inicialmente. E aí isso foi evoluindo para um ramo pouco explorado da saúde mental, que é a deficiência nutricional mimetizando, imitando sintomas típicos de transtornos mentais, o que dificulta muito um diagnóstico preciso, quando a gente não conhece adequadamente sobre o assunto. Eu, inclusive, escrevi um livro sobre isso. Pois bem, você dirá, o nicho dela é psicologia. Claro, ela é psicóloga. O nicho está claro para ela. E aí eu vou te dizer, claro que não, criatura. E por quê? Porque em algum momento eu mudei o foco. Eu quis ajudar pessoas maduras a construírem renda no digital. E nesse ponto você dirá, nossa, ela mudou radicalmente de nicho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu digo, de certa forma você está certa sim, e de certa forma não. Sabe por quê? Porque se eu pensar em nicho estrito senso, sim, mudei de interlocução entre saúde mental e nutrição para marketing digital. E nisso mudei de nicho mesmo. De certa forma, não está certa, porque, em uma perspectiva mais ampla, o fio condutor que me movia e continua me movendo permanece. E qual é ele? É o meu propósito. Meu propósito era e continua sendo auxiliar pessoas a crescerem, e nos 2 nichos esse propósito se manteve. O meu fio condutor, o meu propósito, está firmemente assentado em ajudar pessoas a crescerem. E seja qual for o nicho que eu escolha, esse propósito precisará estar ali. E esse é o ponto. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Como escolher esse primeiro passo. O que você precisa agora não é de nicho. O que você precisa agora é de um ponto de partida. E o ponto de partida é diferente de um nicho. Muito diferente. Um nicho parece definitivo, fechado, como se fosse uma prisão dourada. Escolhi esse nicho, agora tem que ficar com ele para sempre. Um ponto de partida é dinâmico, aberto, como uma porta de entrada. Escolhi começar por aqui. Vamos ver onde isso me leva. Um nicho exige certeza, um ponto de partida exige clareza de propósito. Um ponto de partida é uma escolha simples, mas significativa. É olhar para dentro de você e se perguntar: por que é que eu quero isso? Esse porquê é a sua resposta. Esse é o seu propósito. Ah, e não ceda à tentação de pensar: meu propósito é ganhar dinheiro. Se ganhar dinheiro for seu propósito, melhor arrumar um emprego.
Isso vai exigir muito menos de você do que o digital. Você pode simplesmente pegar o seu contra-cheque e colar na tela do seu computador e toda vez que estiver desmotivada, olhar para ele. É como uma cenoura na frente do cavalo que impele a correr para alcançá-la, sabe? Só que isso não funciona no digital. O contra-cheque não vem sem uma boa dose de autenticidade e compromisso. No digital, aquilo que compartilhamos tende a retornar para nós. E se sua única motivação é o dinheiro, você não terá nada de valor para contribuir com quem te acompanha. E isso te tirará do jogo muito rapidamente. Então, olhe para dentro de você e descubra qual é a sua motivação, qual é o seu propósito. Esse é o ponto de partida. Feito isso, como você escolhe um ponto de partida? Porque voltando à minha história, meu propósito é ajudar pessoas a crescerem, mas eu podia fazer isso de inúmeros modos. Inclusive, comecei com um e mudei no meio do caminho. Existem 3 critérios simples que devem ser preenchidos. Primeiro critério, verdade. É algo que você genuinamente sabe, vive ou se interessa? Não precisa ser um conhecimento acadêmico, pode ser uma experiência, uma paixão, uma observação da vida. Segundo ponto, vontade. É algo sobre o que você falaria, mesmo se ninguém estivesse escutando? É algo que desperta sua curiosidade, que te anima, que te faz querer compartilhar? Terceiro ponto, valor. É algo que pode ser útil, inspirador ou interessante para outras pessoas? Não precisa ser revolucionário, pode ser simples, cotidiano, humano. Se você consegue responder sim para essas 3 perguntas, você tem um ponto de partida. Deixa eu te dar alguns exemplos para ficar mais claro. Exemplo 1. Você sempre foi organizada e as pessoas te pedem dicas de organização. Seu ponto de partida pode ser: como eu organizo minha casa e minha rotina. Não precisa virar especialista, expert em organização profissional. Comece compartilhando o que funciona para você. Exemplo 2. Você gosta de ler e sempre tem um livro na sua cabeceira. Seu ponto de partida pode ser os livros que estão mudando minha forma de ver a vida. Não precisa ser uma crítica literária profissional. Comece falando sobre como os livros te impactam. Exemplo 3. Você cuida dos pais idosos e aprendeu muito nesse processo. Seu ponto de partida pode ser: o que aprendi cuidando dos meus pais. Não precisa ser uma especialista em geriatria. Comece compartilhando sua experiência humana. Exemplo 4. Você voltou a estudar depois dos 50 anos e está adorando essa experiência. Seu ponto de partida pode ser: como é voltar a estudar na maturidade. Não precisa ser pedagoga. Comece compartilhando sua jornada de aprendizado. O ponto de partida é como acender a luz do primeiro cômodo da casa. Você não vai iluminar a casa inteira de uma vez. Você acende um cômodo, se familiariza com ele e depois, aos poucos, vai abrindo outras portas, explorando outros espaços. É como começar a caminhar numa trilha. Você não precisa conhecer todo o percurso antes de dar o primeiro passo. Você precisa saber apenas onde colocar o pé agora. É como plantar uma semente. Você não precisa visualizar a árvore inteira antes de plantar. Você precisa apenas escolher a semente e encontrar um solo fértil. Na metáfora da viagem, você não precisa saber todos os lugares que passará, todas as refeições que fará e tudo que viverá naquela viagem. Você precisa saber para onde você quer viajar. Se você começar uma viagem sem propósito, né? Ou seja, se você começar uma viagem sem saber para onde você está viajando, suas experiências ficarão confusas e quase sem sentido. Entende? Só que você pode estar se perguntando: mas e se eu escolher o ponto de partida errado? E eu te respondo: não existe ponto de partida errado, existe apenas ponto de partida. Se depois de um tempo você perceber que quer ir para outra direção, você vai. Simples assim. Isso não é falha, é evolução. Voltando à viagem, você escolhe viajar de carro de Campinas para Florianópolis. Durante a viagem, por alguma razão, você passa por Cananéia e decide passar suas férias ali, entende? Outra pergunta que você pode estar se fazendo: mas e se eu não souber o suficiente sobre o assunto? Você não precisa saber tudo, você precisa saber mais do que quem está começando. E se você viveu, experimentou ou se interessou por alguma coisa, você automaticamente sabe mais do que quem nunca teve essa experiência. Outra dúvida super comum:
Mas e se as pessoas não se interessarem? E eu te pergunto, e se interessarem? Você não vai descobrir isso ficando parada. Você só vai descobrir testando, compartilhando, conectando. A beleza do ponto de partida é que ele te dá permissão para experimentar sem se comprometer para sempre, mudar de direção quando fizer sentido, evoluir conforme você aprende mais sobre si mesmo e sobre seu público, integrar diferentes aspectos da sua vida e experiência, começar pequeno e crescer organicamente. Nicho é como um contrato, ponto de partida é como um convite. Nicho é como uma profissão, ponto de partida é como um hobby que pode virar profissão. Nicho é como uma identidade fixa, ponto de partida é como um experimento interessante. E para nós que já temos algumas décadas de experiência, o ponto de partida é perfeito. Sabe por quê? Honra nossa multiplicidade. Somos muitas coisas, não apenas uma. Ele valoriza nossa experiência. Temos muito para compartilhar. Ele respeita nossa sabedoria. Sabemos que as coisas mudam e evoluem. Celebra nossa autenticidade. Não precisamos fingir ser quem não somos. E sabe qual é a melhor parte? Você pode escolher seu ponto de partida hoje, agora. Não precisa esperar o momento perfeito. Não precisa fazer mais um curso. Não precisa ter mais certeza. Você pode simplesmente olhar para dentro de você, olhar para a sua vida, para as suas experiências, para seus interesses e escolher. Vou começar compartilhando isso. Você pode começar com algo simples, verdadeiro, pessoal. Por exemplo, plantas na janela, reflexões sobre a aposentadoria, receita da avó, exercício em casa. E quais ingredientes você precisa ter para começar? Autenticidade, compartilhar algo real da sua vida. Generosidade, querer efetivamente contribuir com algo de valor para outras pessoas. Consistência, continuar compartilhando mesmo sem grandes resultados imediatos. Que lições vamos aprendendo ao longo do caminho? Que o ponto de partida não precisa ser grandioso, precisa ser verdadeiro. Que você não precisa ter um plano de 5 anos, você precisa ter coragem para dar o primeiro passo. Que o sucesso não vem de ter escolhido o nicho perfeito, vem de ter começado com algo que fazia sentido para você. Agora eu tenho uma pergunta para você. Qual vai ser a sua história? Qual vai ser o seu caderno de receita da avó? Qual vai ser a sua planta na janela? Qual vai ser o seu exercício desajeitado em casa? Qual é o seu ponto de partida? Agora que você já entendeu que o mais importante é ter um ponto de partida, chegou o momento de parar de teorizar e começar a praticar. Eu vou te propor um exercício. Não é um exercício complicado, não é dinâmica que vai tomar horas do seu tempo. É algo simples, mas poderoso, que pode mudar completamente a sua relação com o digital. Eu peço uma coisa, faça junto comigo. Pausa o vídeo se precisar, pega papel, abre bloco de notas no celular, mas faça. Porque teoria sem prática não transforma absolutamente nada. Primeira etapa, identifique seus materiais. Pegue um papel ou abra o bloco de notas no celular. Vamos fazer 3 listas simples. Lista 1, saberes. Escreva 5 coisas que você sabe fazer, que você aprendeu com a vida, que outras pessoas já te pediram ajuda ou elogiaram em você. Não precisa ser algo profissional ou acadêmico. Pode ser organizar a casa de um jeito que funciona, cozinhar com o que tem na geladeira, cuidar de plantas, lidar com adolescentes, economizar dinheiro no supermercado, decorar gastando pouco, encontrar promoções online, mediar conflitos familiares, planejar viagens baratas, qualquer coisa que você faça bem, naturalmente e sem forçar. Fez a primeira lista? Ótimo! Agora vamos para a segunda, lista 2, paixões. Escreva 5 coisas sobre as quais você falaria com prazer, mesmo que ninguém estivesse escutando. Pode ser livros que te marcaram, filmes que você ama, lugares que você conhece, hobbies que você tem, causas que você apoia, experiências que você viveu, aprendizados que você teve, sonhos que você cultiva, coisas que te animam, que te fazem brilhar os olhos quando você fala sobre elas. Terminou a segunda? Agora a terceira e última lista. Experiências. Escreva 5 experiências marcantes que você viveu e que poderiam inspirar ou ajudar outras pessoas.
Pode ser uma superação pessoal, uma mudança difícil que você enfrentou, um aprendizado que veio com um erro, uma fase desafiadora que você atravessou, um projeto que você realizou, uma relação que te ensinou algo, uma decisão corajosa que você tomou, uma descoberta sobre você mesmo, experiências que te transformaram e que podem transformar outras pessoas. Segunda etapa, encontre as conexões. Agora, olhe para as suas 3 listas e procure conexões. Onde elas se cruzam? Onde seus saberes encontram suas paixões? Onde suas experiências se conectam com o que você sabe fazer? Por exemplo, você sabe organizar a casa, mas você é apaixonado por decoração, mas você passou pela experiência de reformar gastando pouco. Isso é igual a ponto de partida possível. Como criar um lar acolhedor sem gastar muito. Você sabe cozinhar bem, mas você ama sua família, mas você viveu a experiência de manter tradições familiares. Isso é igual a ponto de partida possível. Receitas que contam histórias de família. Você sabe lidar com pessoas, mas você é apaixonado por aprender, mas você viveu a experiência de recomeçar na maturidade. Isso é igual a ponto de partida possível. Como se reinventar depois dos 50. Terceira etapa, escolha uma das conexões que você identificou, apenas uma. Escolha usando esses critérios. O que te emociona mais? Qual te dá mais vontade de falar? O que você domina melhor? Sobre qual você se sente mais confiante? O que pode ajudar mais as pessoas? Qual tem potencial maior de impacto? Se você está em dúvida entre 2 opções, escolha a que te deixa mais animada só de pensar. Quarta etapa, transforme em conteúdo agora. Pegue o ponto de partida que você escolheu e responda. Como eu poderia compartilhar isso hoje, de forma simples, em no máximo 5 minutos? Pode ser um post no Instagram contando uma experiência, um vídeo curto no TikTok dando uma dica, um áudio no WhatsApp para as amigas, um texto no Facebook compartilhando uma reflexão, uma foto com uma legenda inspiradora, um story mostrando algo que você faz. Deixa eu te dar alguns exemplos de como transformar seu ponto de partida em primeiro conteúdo. Se seu ponto de partida for organização da casa, primeiro conteúdo, foto do seu armário organizado com a legenda. Levei anos para descobrir que organizar não é sobre ter tudo perfeito, é sobre ter tudo no lugar certo para você. Se for culinária afetiva, primeiro conteúdo, vídeo de 1 minuto fazendo uma receita simples. Essa receita de pão de mel da minha mãe. Ela nunca mediu nada, sempre fez tudo no olho. Hoje vou tentar decifrar as medidas para vocês. Se for uma reinvenção na maturidade, primeiro conteúdo, um post reflexivo. Aos 55 anos, descobri que recomeçar não é falha, é coragem, que a idade não é limitação, é experiência acumulada. E agora vem a parte mais importante. Publique hoje, não amanhã, não na próxima semana, não quando você tiver um plano mais elaborado, mais estruturado. Hoje. Porque o primeiro passo mais perfeito que você não dá é infinitamente menos valioso que o passo imperfeito que você dá. Neste momento, sou capaz de apostar que você está pensando algo como: mas se não ficar bom, eu vou te dar uma notícia que você pode encarar como ruim, mas você também pode decidir encarar como boa. E por isso pode mudar completamente o jogo do seu posicionamento digital. O primeiro nunca fica bom. É isso mesmo, eu vou repetir, o primeiro sempre fica ruim. Mas ele te ensina como fazer o segundo melhor. E é isso que importa. Adote o lema: faça primeiro, melhore depois. Isso te impulsionará para frente. Uma segunda coisa que pode estar passando pela sua cabeça: mas e se ninguém vê? Melhor ainda. Você pratica sem pressão. E se alguém ver e gostar, você ganha o primeiro seguidor genuíno. Olha que legal. Outro pensamento tentando te sabotar: mas e se eu mudar de ideia depois? Ótimo, mudança é evolução. Você pode ajustar o rumo quando precisar. E dentre as muitas vozinhas tentando nos derrubar, uma muito comum é: mas e se as pessoas me julgarem? Eu vou te perguntar uma coisa: muda o que a sua vida, criatura? Mesmo que você tenha certeza que alguém te julgou mal, o que é quase impossível de saber, a não ser, claro, que a pessoa te mande um direct te dizendo isso, e olha a chance disso acontecer, né? O que a opinião de alguém sobre você
muda a sua vida. Muda o quê? Será que você vai dar esse poder a um completo desconhecido ou mesmo para um conhecido? E mais uma coisa, as pessoas que julgam quem está tentando crescer são as mesmas que não têm coragem de tentar. Não deixe que o medo delas limite a sua vida. O primeiro passo tem um poder mágico, ele quebra a paralisia, ele transforma você de alguém que quer começar em alguém que começou. E quando você já começou, o segundo passo fica mais fácil, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. Não é sobre ter coragem para uma jornada inteira, é sobre ter coragem para dar o primeiro passo, para dar um passo, depois o outro, depois o outro. Se você fizer esse exercício e publicar seu primeiro conteúdo, me conta, eu quero saber, me marca lá nas redes sociais, me conta qual foi o seu ponto de partida, me mostra o que você criou. Porque eu acredito que quando a gente compartilha nossos primeiros passos, nós inspiramos outras pessoas a darem o delas também. Mas claro, eu não poderia fechar esse vídeo deixando parecer que ter um nicho não é importante. Claro que é. Quando você define um nicho, você direciona mais os conteúdos que está produzindo para aquele fim. Falar sobre vários assuntos não relacionados tem as suas desvantagens. E você crescerá mais rapidamente se tiver claro seu objetivo ao produzir um conteúdo. Um conteúdo ou um conjunto de conteúdos deveriam ter um objetivo comum. E se você for falar de assuntos diversos, dá até para fazer, tem uma estratégia para isso. Você pode criar playlists específicas para cada assunto, mas isso, né, é assunto para outro dia. Neste vídeo, estamos resolvendo um problema muito específico, te ajudar a começar a ir, mesmo sem um nicho estabelecido. O resto vem com o tempo. Lembre-se de seguir a máxima de primeiro faz, depois melhora. Aquela velha frase batida, feito é melhor que perfeito. E é com esse pensamento que quero finalizar a nossa conversa hoje, sobre o poder de começar, sobre a beleza de se permitir explorar, sobre a coragem de ser você mesma no digital. Quero deixar com você algumas reflexões que espero que você leve para muito além deste vídeo. Hoje, a gente começou falando sobre uma pergunta que trava: qual é o seu nicho? Nós descobrimos que essa pergunta, que deveria ser um ponto de partida, virou um ponto de travamento para muita gente. Nós entendemos que nicho não é algo que você defina antes de começar, é algo que se constrói enquanto você caminha. Conhecemos o conceito de ponto de partida como alternativa mais humana, mais real, mais acessível. Fizemos um exercício prático para você identificar seu próprio ponto de partida. Resumindo, estamos falando hoje sobre permissão. Permissão para começar sem ter todas as respostas. Permissão para explorar sem ter certezas. Permissão para ser você mesma, com toda a sua complexidade e riqueza de experiências. Estamos falando sobre coragem. A coragem de dar o primeiro passo. A coragem de compartilhar o que você sabe. A coragem de ocupar seu espaço no mundo digital. Estamos falando sobre potência. A potência da maturidade, a potência da experiência vivida, a potência de quem já atravessou tempestades e pode compartilhar como é possível encontrar o sol do outro lado. E se você chegou até aqui, até esse momento da vida, é porque você tem muito a oferecer. Você tem histórias para contar, sabedoria para compartilhar, experiências para inspirar. Você não precisa de um nicho para validar isso. Você não precisa de uma categoria perfeita para caber dentro. Você não precisa de permissão de ninguém para começar a compartilhar quem você é. A maturidade não é um fim de um ciclo de possibilidades, é o início de um ciclo de autenticidade. Você não está atrasada para começar no digital, você está no tempo certo para começar sendo você mesma. Você não precisa competir com pessoas mais jovens. Você precisa oferecer algo que só você pode oferecer. A sua perspectiva única, forjada por décadas de vida vivida. Você não precisa dominar todas as ferramentas digitais para começar. Você precisa dominar apenas uma: a sua capacidade de ser verdadeira. O digital não é um mundo à parte da sua vida. O digital é uma extensão da sua vida. É uma forma de amplificar quem você já é, de se conectar com pessoas que precisam ouvir exatamente o que você tem para falar. Não é sobre ficar famosa, é sobre ser útil. Não é sobre ter milhões de seguidores, é sobre ter conexões verdadeiras. E sabe o que é mais bonito nessa história toda?
É que quando você começa a partir do seu ponto de partida verdadeiro, você não está apenas construindo um negócio ou um projeto digital. Você está se reconectando com quem você é. Você está descobrindo talentos que talvez estivessem dormindo. Você está encontrando propósito em experiências que talvez parecessem apenas passado. Você está percebendo que tem muito mais a oferecer do que imaginava. Então, se você estava esperando um sinal para começar, este é o sinal. Se você estava esperando permissão, eu te dou toda a permissão do mundo. Se você estava esperando o momento perfeito, eu te digo que o momento perfeito é agora, imperfeito, real e verdadeiro. Respira fundo. Volta naquele exercício que a gente fez. Escolhe o seu ponto de partida e comece. Comece pequeno, comece simples, comece verdadeiro. Comece com um post, um vídeo, com uma foto, um áudio. Comece com aquilo que está ao seu alcance hoje. E depois, amanhã, dê o segundo passo. E depois de amanhã, o terceiro. E lembre-se, você não está sozinha nessa jornada. Existem milhares de mulheres como você, descobrindo suas vozes, compartilhando suas experiências, construindo suas presenças digitais. Quando você começar, você vai encontrar essa comunidade. E quando você encontrar, você vai perceber que não era só sobre você criar algo no digital. Era sobre você se encontrar no processo. A maturidade é uma potência que se revela especialmente quando encontramos espaço para nos expressarmos. E o digital pode ser esse espaço. Não é sobre escolher um nicho, é sobre se permitir explorar. É sobre começar com o que te toca, com o que faz sentido, com o que pulsa dentro de você. Então, escolhe o seu ponto de partida. O resto a gente constrói no caminho, juntas. E lembre-se sempre, você nunca está perfeitamente pronta para começar. Você só precisa começar. Você precisa ser você e só isso. Muito obrigada por ter passado esses minutos comigo. Espero que a nossa conversa tenha plantado uma sementinha de coragem no seu coração. E se você decidir dar o primeiro passo, eu quero muito saber. Compartilhe nos comentários ou me manda um direct no Instagram. Lembre-se, o seu momento é agora. Nos vemos no próximo vídeo.